Capítulo 4. Visita ao orfanato. São 9h30 da manhã quando Vereda entra no escritório do padre Eusébio. Depois de se cumprimentarem e trocarem palavras de cordialidade e reconhecimento, o padre leva o visitante para percorrer as dependências do orfanato. Os quartos, a sala de jogos, de televisão, as salas de aula e o pátio onde se encontravam as crianças em recreio. Sentam-se, então, debaixo de uma frondosa árvore. Silva me falou sobre sua intenção de adotar uma criança. Sim, é verdade. Admiro muitíssimo o seu desprendimento, visto que centenas de casais que assim poderiam proceder não querem se arriscar a uma experiência desse tipo. E depois existe o egoísmo e o orgulho da consanguinidade, como se todos não fôssemos irmãos em Cristo. Estou estudando essa possibilidade com muito carinho. O senhor já pensou em todos os prós e contras de uma decisão como essa? Sim, já pensei muito e acho que gostaria de adotar um menino de cerca de 6 a 8 anos de idade. Essa é a idade mais difícil de se conseguir quem os adote. Eu sei disso. Talvez nunca o ouvirá chamá-lo de pai. Não me importo. Aliás, mais que um pai, eu pretendo ser um amigo. Preliminarmente, o senhor poderá fazer o que algumas pessoas fazem. Levam uma criança para passear, almoçar, enfim, dão algum carinho a ela. De fato, é uma experiência bastante interessante. Venha, vamos dar uma volta por entre as crianças. Mas eu não vou adotar já. Preciso primeiro me localizar na cidade e, bem, ainda tenho que pensar mais um pouco sobre o assunto. Não receie, apenas quero que conheça os meninos. E começam a caminhar no meio da criançada. De repente, Vereda vê Betinho, que sozinho o acompanha com o olhar. Para perto dele. Como vai, Betinho? O menino fica meio sem jeito. Você me ajudou muito ontem com a mágica. O menino lhe sorri. Engraçado, eu não vi quando vocês combinaram aquela cena, diz o padre dissimuladamente, pois percebera o que Beto fizera. E o senhor acha que alguém veria um mágico combinar alguma coisa com os seus compadres? Responde Vereda. Todos riem. O menino pisca um olho para Vereda. O senhor vai me levar para passear? Vereda não sabe o que responder e olha para o padre. Se o senhor quiser levá-lo para um passeio, tem a minha permissão. Vereda pensa um pouco, enquanto olha para o rosto do menino, onde vislumbra uma pequena rogativa e um ar de esperança. Está bem. Você quer dar um passeio comigo, Betinho? Eu quero. Hoje, padre. Como queiram. Depois de dar algumas voltas e almoçar numa churrascaria, Vereda e Betinho dirigem-se até o jardim da cidade e sentam-se em um banco. Quantos anos você tem, Betinho? 7. Você se lembra de seus pais? Só um pouquinho. O que, por exemplo? Eles eram muito bonitos. Oh, sim. O senhor os conheceu? Não, mas imagino. E eram muito bons. Ficam em silêncio. Vereda ensaia um pouco e, num tom de voz de quem pergunta por perguntar, levanta finalmente a questão. Betinho, como você fez para adivinhar as cartas lá no cinema? Eu não sei se posso falar. Bem, você não precisa responder. Apenas perguntei porque estava um pouquinho curioso.
o senhor não conta para o padre Eusébio se eu lhe contar? Não, pode ficar descansado. É que, bem, quando eu quero, eu sei o que os outros estão pensando. Quando você quer, eu fecho os olhos e fico pensando no rosto da pessoa. Daí eu penso o que ela está pensando. Desculpe, Betinho, mas não consigo acreditar. Pense numa coisa. Está bem. Betinho fecha os olhos por alguns segundos e de repente abre-os falando: sorvete. Eu pensei em sorvete mesmo, mas é inacreditável. E como conseguiu descobrir as cartas ontem? O senhor pensou nelas. Oh, sim, mas não gosto de fazer isso. Eu detesto. Por quê? Porque quase todo mundo só pensa em coisa ruim. E se você fechar os olhos e pensar em alguma pessoa, mas não quiser saber o que ela está pensando? Se eu não parar de pensar, não consigo saber o que ela está pensando. Você para de pensar? Quando faço isso, paro de pensar. Só vejo o rosto dela e os pensamentos me passam pela cabeça. O padre Eusébio não quer que você conte a ninguém sobre isso, não é? Ele não quer que eu conte e nem que eu faça isso. Por quê? Ele acha que isso é coisa do diabo. Ficou bravo com você porque fez isso ontem lá no cinema? Ele não falou nada. Mas alguém sabe disso? Só o Arthur e o Ivo. Quem são eles? São aqueles meninos que gritaram meu nome lá no cinema. Sei, só eles sabem? Eles e o padre Eusébio. Por que eles também sabem? Porque são meus amigos. Betinho, você gostaria de sair do orfanato e morar numa casa só para você? Morar sozinho? Sozinho não. Morar com uma pessoa que quisesse bem a você, como se fosse seu filho. Vai sempre gente lá no orfanato para escolher crianças para levar como filho. Você gostaria de ser escolhido por elas? Por algumas sim, por outras não. E por quê? Algumas pessoas parecem ser boazinhas, gostar da gente. De outras eu tenho medo. Eu acho que as crianças é que deviam escolher com quem morar. Nunca escolheram você? Não. Ficaram alguns segundos em silêncio. Eu fiquei triste quando levaram o Carlinhos. Por quê? Ele era meu amigo e dormia em uma cama ao lado da minha. Quando eu sonhava com coisa feia e acordava com medo, ele conversava comigo. Vereda e o menino conversam mais um pouco e voltam para o orfanato. Durante várias semanas, saem juntos e uma grande amizade nasce entre os dois. Passeiam, almoçam juntos, vão ao cinema, conversam bastante e até pequenas mágicas entram na brincadeira. Até que numa tarde, no caminho de volta ao orfanato, Vereda mune-se de grande coragem e levanta o assunto que já havia resolvido há alguns dias. Eu vou comprar uma casa aqui, nesta cidade, para morar. Vai morar sozinho? Você gostaria de vir morar comigo? Você quer ser meu pai? Sim, eu quero ser seu pai. E quem vai ser minha mãe? Bem, eu sou viúvo, então você teria só um pai, não teria nenhuma mãe. Nesse momento,
Vereda percebe que talvez estivesse errado em querer adotar um filho, pois, quem sabe, as crianças preferissem um casal como pais. Se você quiser, é lógico, talvez prefira ter um papai e uma mamãe. O menino fica em silêncio. O Senhor vai gostar de mim? Eu tenho certeza de que, com o tempo, vou gostar muito de você. Você é um bom menino. O Senhor não vai ter medo de ficar perto de mim? Por que pergunta isso? O padre Eusébio tem medo. Ele quase nunca fala comigo e fica sempre longe de mim. Não tenho medo. Nunca vou querer saber o que o Senhor está pensando. Eu não gosto. Eu sei e acho mesmo que não deve. Silêncio. Quero morar com o Senhor. Você tem certeza de que não prefere um papai e uma mamãe? Tenho, gosto muito do Senhor e adoraria que fosse meu pai. Está bem, mas não fale disso a ninguém, por enquanto, e nem prometo nada. Vou conversar com o padre Eusébio e depois falo com você. Está bem, eu vou rezar para minha mamãe ajudar o Senhor a conseguir me adotar. Então, vamos para o orfanato agora. Hoje mesmo vou falar com o padre. Estou muito contente. Eu também. Depois de algumas semanas, Vereda compra a casa de Silva e contrata uma empregada para os serviços da limpeza e cozinha. Agora, encontrava-se mais a miúde com Betinho no orfanato e saíam juntos. Num desses dias, o padre Eusébio pede que, depois do passeio, fosse até o seu escritório, pois precisava muito falar com ele. Entre, Vereda. Sente-se. Obrigado, padre. Vereda, você está mesmo disposto a adotar o Betinho? Estou, padre Eusébio. Apenas estou fazendo os últimos preparativos no lar que pretendo oferecer ao menino. Vereda, sobre aquele episódio do show de mágicas, eu sei de tudo, padre. E pelo que o Betinho me contou, eu acredito na sua palavra. Ele agora consegue controlar essa sua potencialidade. Ou melhor, agora, para fazê-lo, precisa concentrar-se bastante e, o que é mais importante, não gosta de fazer isso e prometeu-me que não irá mais fazê-lo. Sei disso, já conversei a respeito com o menino. Então, Vereda, você compreende? Nós, que somos diretores de um orfanato, temos a responsabilidade não só legal, mas também moral e cristã do destino das crianças. É evidente. Confio no Senhor e acredito que tudo fará pelo menino. Tenho certeza de que o amará muito, mas tenho a obrigação e... Desculpe-me o Senhor, mas tenho a obrigação, como já lhe disse, de lhe fazer uma pergunta que certamente o magoará muito. Pois, faça-a, padre. Desculpe-me, mas tenho que ter certeza. Fale. É que, bem, você é mágico profissional e vem adotar um menino que lê pensamentos. Oh, meu Deus. Desculpe-me, mas tinha que fazê-lo. O senhor tem toda a razão de se preocupar, padre Eusébio. Meu Deus, como isso nunca me passou pela cabeça. Padre, por favor, confie em mim. Nunca faria isso com ele. Confio no Senhor e tem a minha autorização e a minha bênção.
se quiser mesmo adotá-lo. Vereda levanta-se e abraça o padre. Deus lhe pague, Padre Eusébio. O senhor é muito bom. Foi então, depois de alguns dias, feita a adoção e Betinho foi morar com Vereda. 2 dias apenas se passam quando, à noite, Vereda vai com Betinho até a casa de Silva e pede para falar-lhe em particular, enquanto o menino brinca com Moacir. Silva conduz Vereda até o seu escritório e, assim que fecha a porta, Vereda cai pesadamente em uma poltrona e começa a chorar. Vereda, o que aconteceu? Não é nada de ruim, Silva, diz Vereda com a voz embargada pelos soluços e fazendo um enorme esforço para se conter. Continua. É de alegria, Silva. Soluça e chora. É de alegria. De alegria? Espere um pouco, deixe-me acalmar primeiro. Vereda enxuga as lágrimas. Hoje, agora há pouco, não faz nem meia hora. Oh, meu Deus, que alegria! Fale, homem de Deus, você me mata de curiosidade. Betinho foi tomar banho e respira profundamente na tentativa de conter a emoção. Vereda, eu vou buscar um copo com água. Não é preciso, eu já estou bem. Como estava dizendo, Betinho foi tomar banho e eu estava na cozinha fazendo um pouco de café e conversando com ele, pois a porta do banheiro estava aberta. De repente, para que ele ouvisse melhor o que eu estava lhe contando, fui até ele. E aí então quase desfaleci quando vi... Respira fundo novamente. Vi o que, Vereda? Eu vi a marca. Marca? Que marca? A marca de nascença. Marca de nascença? Por favor, eu aceito o copo com água. Estou muito emocionado. Silva vai buscar a água que Vereda toma rapidamente. Silva, eu não disse isso quando lhe contei sobre o filho que me foi roubado. Ele tinha uma marca em forma de um caroço de caju em seu ombro direito, na parte posterior do corpo. Sim, Betinho tem a marca, Silva. Ele é o meu filho. Vereda. Os 2 homens então se abraçam e é Silva quem agora não consegue conter as lágrimas. E você contou a ele? Não, eu não sei se devo contar-lhe. Por que, Vereda? Não sei. Tenho medo. Medo? Medo. Não sei como ele se comportará ao saber disso. Talvez pense que nunca deveria ter desistido de procurá-lo e não desisti. Somente não sabia mais o que fazer. Fiz tudo o que pude. Você fez, Vereda. Talvez também ele pense que ao adotar um filho só estivesse querendo sepultar a lembrança dele. Eu tenho medo, Silva. Tenho muito medo. Você tem razão. Acho que você só poderá revelar-lhe a verdade quando ele já estiver adulto e com idade suficiente para entendê-lo. É o que penso fazer. Afinal, só o fato de estar com o meu próprio filho já me basta. Que felicidade, Silva! Como eu gostaria que Alice estivesse aqui agora, compartilhando comigo essa aventura, pois tenho a convicção de que esteja onde estiver, ela está feliz. Disso eu tenho certeza.
Capítulo 5 O Segredo. O tempo foi passando e o menino amava a Vereda como a um pai. Saíam e passeavam sempre juntos e quase todos os dias iam à casa de Silva. Uma grande amizade uniu também Moacir e Betinho, que lhe contava histórias e procurava sempre inventar brincadeiras que o menino cego pudesse participar. No que diz respeito à leitura de pensamentos, uma única vez, Vereda e o menino fizeram uma experiência quando este tinha 9 anos. Após isso, Betinho, já com 12 anos completos, revelou ao pai que nunca mais tentara fazer aquilo e que talvez não mais o conseguisse, pois praticamente já se esquecera de como fazê-lo. O menino era muito estudioso e Moacir, por sua vez, tinha aulas de braille com um professor da capital, que vinha 2 vezes por semana para lhe ensinar e lhe trazia livros com os caracteres apropriados. O tempo passou e não mais Betinho, mas Beto já contava com 23 anos e Moacir com 24. Sempre que possível, Beto levava o amigo a passear pela cidade, onde este já conseguira angariar amigos e participar de reuniões com eles. Beto fazia o último ano da faculdade de economia e estagiava na empresa de Silva, mostrando-se excelente funcionário. Vereda, por sua vez, continuava sua vida tranquila junto ao filho. Aposentado, passava todo o tempo fazendo o que mais gostava, desde os tempos de rapaz. Colecionava aparelhos de magia e leitura. Fazia espetáculos em casa para amigos e alguns shows beneficentes, dos quais fazia questão de nada receber. Lia muito, principalmente livros espíritas, fazendo anotações em uma caderneta, dizendo sempre a Beto que se um dia se interessasse em aprender sobre o assunto, aquelas anotações lhe seriam de bastante proveito. E uma das grandes preocupações dele era ligada a uma promessa que fizera. Um dia, a Moacir há de inventar uma mágica para ele, que era cego, e comentava sempre isso com o filho. Certo dia, o inesperado acontece. Colhido por um mal súbito, Vereda é hospitalizado às pressas, com bastante risco de vida. Na mesma noite, pede a Silva, na presença de Beto e Moacir, que, se fosse esse o momento de abandonar este mundo, cuidasse do futuro de seu filho. Você não vai morrer, Vereda. Logo estará bom e pode ter certeza de que eu ainda irei antes de você. Mas, quanto ao Beto, não precisava nem ter me pedido nada. Eu também o considero como um filho. Eu sei disso. Vereda, eu preciso sair um pouco, mas já volto. Beto e Moacir ficam com você. Pode ir, Silva. Pode ir. Alguns minutos depois, Vereda começa a piorar e Beto chama o médico, que depois de examiná-lo, conversa particularmente com o moço. Beto, seu pai está muito mal. Ele foi acometido de um forte edema pulmonar e estamos fazendo o possível e o impossível, mas gostaria de prepará-lo para o pior. Filho, chama Vereda. Beto e o médico dirigem-se à cabeceira do doente. Sim, pai. Não se preocupe. Eu estou melhor agora. O médico examina-o novamente. De fato, ele melhorou. Vou mandar fazer mais alguns exames. A porta se abre e uma enfermeira entra no quarto. Doutor, chamam-no com urgência no quarto 37. Preciso ir, Beto.
Ele está um pouco melhor agora. Fique com ele e, a qualquer sinal de mudança, mande me chamar. Pois não. Moacir, chama a Vereda. O que é, Senhor? Moacir, eu sei que estou no fim. Que é isso, seu Vereda? Escute-me. Eu um dia lhe prometi uma coisa e juro que tentei. Eu sei, seu Vereda, é sobre a mágica, não é? Mas não tem importância. Eu entendo. Moacir, deixe-me falar. Eu tentei, Moacir. Todos estes anos eu tentei. Para você, talvez não tenha importância, mas para mim, tosse. Papai, acalme-se. Para mim, além do ideal de educar o Beto, era quase que uma meta, algo que eu tinha a cumprir. Para um homem que viveu toda a sua vida no mundo das mágicas, isso é muito importante. Beto sente uma tristeza enorme invadir-lhe o coração e, no ímpeto que não consegue conter, interrompe o pai. E ele conseguiu, Moacir. Conseguiu? Sim, preste bastante atenção. E você também, papai. Moacir, pense numa palavra, com bastante concentração. Não diga qual é. Pense firmemente nesta palavra. Neste momento, Beto cerra os olhos e concentra-se. Alguns segundos depois, cochicha no ouvido do pai e pede: diga-lhe, pai, mostre-lhe a mágica dos cegos. Beto, exclama emocionado Vereda. Diga-lhe, pai. Moacir, sim, você pensou na palavra Jesus. Como o senhor soube? Ele fez uma mágica e descobriu o que você estava pensando. Mas é fantástico! Foi a coisa mais linda que eu já vi alguém fazer dentro desta minha escuridão. Moacir, sim, seu Vereda. Fico muito contente de você ter pensado em Jesus. Isso é muito importante. Mas preste bastante atenção. Esta mágica eu fiz apenas para você. Não conte a ninguém sobre ela. Eu lhe peço. Sim, pode ficar tranquilo. Beto, chegue-se mais perto. O filho debruça-se sobre o pai e este, puxando-o pela camisa, encosta os lábios em seu ouvido. Meu filho, muito obrigado. E, se preciso for, você pode contar a Moacir este nosso segredo. Ele é seu melhor amigo. Sim, pai. Eu sinto que estou no fim. Filho, obrigado por todas as alegrias que me deu. Lembre-se sempre deste seu velho e que ele não o abandonará nunca. Sempre rezarei por você. Não chore muito. A vida não termina com a morte. Eu nunca o obriguei a nada,
Mas quero pedir-lhe. Peça, pai, diz Beto com lágrimas nos olhos. Algum dia leia os meus livros, aqueles da estante. Os espíritas, pai. Sim. Leia-os e meus apontamentos daquela caderneta lá. Por eles você saberá onde estarei. Eles lhe darão muita paz. Seja bom, humilde e, acima de tudo, honesto com os outros, consigo mesmo e com Deus. Eu vou em paz. Papai, meu Deus! Relaxando a cabeça sobre o travesseiro, Vereda já não pertence mais a este mundo. As correrias pelos corredores, os enfermeiros, o médico e as massagens no coração de nada adiantam. Aliás, todas essas providências parecem aos olhos de Beto meras formalidades. O pai já havia partido inexoravelmente. Beto sofreu muito. Mudou-se para a casa de Silva e passou a compartilhar o quarto com Moacir. Certa noite em que os dois moços estavam descansando em seus leitos, ouvindo música clássica, o que sempre faziam quando ficava em casa, Moacir, de repente, diminuiu o volume da vitrola e diz: Beto, sim? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Pois não? Bem, na verdade, não sei se devo. Fale, Moacir. Pergunte o que quiser. É sobre a mágica que o seu pai fez no hospital. E o que você quer saber? Pode perguntar. Como é que ele fez aquilo? Bem, eu não sei se deveria lhe dizer que... Desculpe-me, Beto, eu acho que não devia ter lhe perguntado. Olha, Moacir, quando meu pai estava morrendo, ele me disse que, se eu quisesse, poderia lhe revelar o segredo. Beto, esqueça a minha pergunta. Eu acho que prefiro não saber. Moacir, nós não podemos ter segredos um para com o outro. Eu sei, mas o segredo é do seu pai e não seu. É meu, Moacir. Na verdade, fui eu quem fez o truque. Como assim? Quando você pensou em Jesus, eu li o seu pensamento e revelei a papai, sem que você percebesse. Você lê pensamentos, Beto? Leio. Sei que é meio difícil de acreditar, mas não posso lhe esconder isso. Quer dizer que você sabe tudo o que estou pensando? Não, Moacir, não é bem assim. E como é? Eu não entendo. Aliás, faço disso um segredo, porque tenho medo de que as pessoas se afastem de mim, com receio de que descubra os seus pensamentos. É o que me está acometendo agora. Ninguém tem o direito de fazer isso. Eu sei, Moacir, e você tem que acreditar em mim. A não ser naquela noite no hospital, nunca soube o que você estava pensando. Continuo a não entender.
e Beto conta a ele como tudo começou. Os episódios do orfanato, o espetáculo de mágicas e a maneira como consegue fazer isso. Quer dizer que você só lê o pensamento quando quer? Sim, Moacir, e pode ter certeza e acreditar no que vou lhe dizer. Nunca quero. Também acho que não tenho o direito de fazer isso, além do que é muito desagradável para mim. Eu imagino, mas não pude resistir à tentação de realizar um dos sonhos de meu pai, de lhe fazer uma mágica. Eu compreendo. Ambos ficam alguns minutos em silêncio, até que este é cortado por Moacir. Beto, faz uma vez para eu ver. Eu prefiro não fazer, Moacir. Aliás, gostaria e faço o possível para esquecer como se faz isso. Desculpe-me. Silêncio. Beto, sim? Também tenho um segredo que gostaria de lhe contar. O que é? E Moacir lhe conta de seus sonhos de criança, quando parecia sair de seu corpo e encontrar-se com os outros meninos. Beto ouve estupefato e pergunta-lhe: Isso lhe acontece sempre? Não, a última vez foi quando eu tinha 10 anos e nunca mais lhe aconteceu. Até um mês atrás, não. Voltou então. Voltou e de uma maneira bastante assustadora e ao mesmo tempo extraordinária. Como assim? Há um mês, mais ou menos, deitei-me pensando nesses fatos e imaginei que talvez, se eu me concentrasse ao dormir, conseguiria de novo. E conseguiu? Deixe-me contar. Depois de alguns minutos que estava deitado e já sonolento, senti um leve torpor me invadir. Uma grande calma percorreu meu pensamento e parecia-me estar flutuando por sobre a minha cama. Uma sensação agradável. Instintivamente imaginei-me baixando o meu corpo e consegui. A sensação que experimentei, deixe-me explicar-lhe melhor, era como se na posição horizontal, ou seja, deitado, começasse a flutuar e subisse alguns palmos de altura. Aí virei no espaço e, baixando, sentei-me na cama. Continue. Daí, não sei por que cargas d'água, resolvi abrir os olhos, coisa que raramente faço, e qual não foi a minha surpresa? Quase gritei. Eu estava enxergando? Enxergando? Sim, você sabe que conheço muito bem o meu quarto, minha casa, tudo pelo tato, mas nunca a vi. Sim, pois tinha certeza de que estava enxergando o meu quarto. Foi lindo, Beto. E daí? Daí levantei-me pensando estar curado, esquecendo-me por completo que isso é praticamente impossível. Foi quando verdadeiro terror tomou conta de mim. O que aconteceu? Eu vi um dos meus livros em braille sobre a cadeira e tentei apanhá-lo. Minha mão passou por ele como se um dos dois não existisse. Eu via o livro assim como via todo o quarto e também a minha mão. Ela, porém, atravessava o livro e eu não conseguia pegá-lo. Nesse momento, olhei para o meu corpo de pijama e tentei tocar-me. Isso eu conseguia, mas o livro e a cadeira não.
foi quando vi um tipo de cordão luminoso que saía de meu corpo e estendia-se para trás de mim. Acompanhei com o olhar e, virando-me para ver aonde ia dar, soltei um grito. O que viu? A outra extremidade desta luz, em forma de cordão, entrava em um corpo inerte, deitado sobre minha cama, e, ao olhar para aquele corpo, não tive dúvidas. Era eu quem ali estava deitado. E o que aconteceu? Ao gritar, fechei os olhos e, num relance, percebi que estava novamente deitado em minha cama. Suava frio, tremia e não tinha coragem de abrir os olhos. Só a muito custo e, orando sem parar, eu os abri. Não enxergava mais e senti um alívio. E nunca mais aconteceu? Deixe-me contar-lhe. Desculpe-me. Fiquei vários dias lembrando-me do que havia acontecido e sem coragem de contar a ninguém. Durante todas as noites seguintes, nada me aconteceu. Com o passar do tempo, comecei a sentir enorme vontade de tentar repetir a experiência, principalmente porque nela eu poderia enxergar. Até que, uma noite, tomado de incompreensível coragem, deitei-me com o pensamento voltado em desprender-me novamente e o fiz. Quando digo que fiz, é porque sabia que, se me deitasse com o firme propósito de repetir a experiência, eu conseguiria. E realmente aconteceu outra vez, mas não consegui ficar mais que alguns minutos neste estado, pois o medo que senti foi mais forte. Dessa vez, não gritei. Apenas fechei os olhos e voltei a me encontrar deitado novamente. Repeti isso várias vezes e ensaiei alguns passos pelo quarto, tentando em vão apanhar alguns objetos. A última noite que fiz isso foi alguns dias antes da morte de seu pai e essa experiência abalou-me profundamente. O que aconteceu? Liberto de meu corpo, e essa é a maneira que consigo para definir o que me acontece, revesti-me de uma grande coragem e, pasmado, passei através da porta fechada de meu quarto. Você atravessou a porta? Sim, fiz isso como se ela não existisse, apesar de a estar vendo. E o cordão luminoso? Ele continuava ligado ao meu corpo deitado e não atrapalhava em nada os meus movimentos, pois ia crescendo à medida que eu caminhava e não o sentia. Você atravessou a porta? Atravessei a porta e encontrei-me no hall de distribuição que dá para o quarto de meus pais e o de hóspedes. Se a porta do quarto deles estivesse fechada, não me atreveria a atravessá-la, mas como estava aberta, olhei para dentro e entrei. O que vi não me sai da mente. Estou até hoje chocado. Viu o quê? Quando entrei, vi apenas meus pais dormindo. Cheguei mais perto, pois queria ver os seus rostos. De repente, minha visão pareceu alongar-se e vi primeiro minha mãe, também liberta como eu, só que o seu segundo corpo estava flutuando a apenas uns 2 palmos acima do seu corpo real.
ligados pelo cordão de luz. Dormia tranquilamente. Olhei para o corpo de meu pai e vi que o seu cordão saía dele em direção aos pés da cama. No mesmo instante em que volvi o olhar para o final dessa luz, ouvi os gritos. Gritos? Sim, meu pai, liberto do corpo, estava de cócoras no chão, com o rosto entre as mãos e chorando copiosamente. Um choro de medo, de desespero, de pavor. Mas o que mais me chocou foi que, ao seu lado, em pé, um negro gritava com ele. Um negro? Sim, um negro com uma medonha expressão de ódio no olhar que não consigo esquecer. Gritava e brandia os braços, ameaçando-o e apontando para ele o dedo em riste, o insultava e ameaçava. E o que ele dizia? Ele gritava: assassino, matou meu filho, você me paga, eu o esperarei. Quando morrer, não terá mais paz, pois aí eu poderei me vingar plenamente. Assassino, mesmo nessa sua vida, conseguirei vingar-me. Conto os dias em que não poderá mais fugir de mim. Na cama, o corpo de meu pai retorcia-se como se estivesse tendo pesadelos. Não suportando mais os gritos daquele homem, fechei os olhos e vi-me então novamente deitado em meu quarto. Imediatamente gritei por papai na tentativa de acordá-lo. No segundo grito que dei, ele e minha mãe vieram correndo. Menti-lhes então que estava com câimbras no pé e papai fez-me massagens. Impressionante. No dia seguinte, no café da manhã, perguntei a ele se havia dormido bem e, ao responder-me que sim, mamãe desmentiu, lembrando de que já havia meses sofria de pesadelos e que talvez fosse melhor que ele tirasse umas férias, coisa que não fazia há muito tempo. E você nunca mais tentou essa experiência? Beto, não tive mais coragem e penso que nunca mais terei. Acho que você deveria continuar a fazê-lo. Por que, Beto? Foi horrível. Penso que se você possui essa faculdade, deve explorá-la, não só como pesquisa, pois que acredito nesse tipo de desprendimento, como também talvez para ajudar seu pai. Você acredita nesse tipo de coisa? Pensei que era a primeira vez que ouvia falar nisso. Acredito sim. Meu pai já me falou muito a respeito desses fenômenos. Aliás, como você deve saber, ele era espírita. E lembro-me dele ter falado que quando dormimos, nós nos desprendemos do corpo, só que não nos lembramos depois. Mas eu me lembro. É como se não estivesse dormindo. Eu saio e volto. Eu sei, meu pai explicou-me que existem certas pessoas que conseguem fazer isso, mas que é muito raro. Incrível. E você acredita mesmo em tudo isso? Bem, conheço pouco a respeito do assunto, mas acredito. Aliás, acredito em tudo, principalmente porque eu próprio possuo também uma faculdade rara. No tocante à transmissão de pensamento, meu pai explicou-me certa vez que ela é uma qualidade própria de determinados tipos de espíritos e que o espírito encarnado, ou seja, o homem deste planeta, não consegue fazer uso dessa faculdade porque o corpo material que o envolve bloqueia esse sentido. Explicou-me também que certas pessoas, como eu, possuem como que uma válvula de escape que
permite que essa faculdade se exteriorize? Na verdade, nunca me preocupei muito com tudo isso, porque o que eu queria realmente era me livrar desse poder, tanto que nunca mais fiz uso dele, até o dia da morte de papai, quando fiz o que fiz por uma questão de caridade. Eu entendo. É impressionante. Moacir, eu compreendo toda essa sua preocupação, mas acho que deveria estudar e levar a sério esses fenômenos que realiza. E por que você não faz o mesmo com a sua leitura de pensamento? Talvez eu devesse mesmo. De minha parte, tenho dúvidas se devo continuar a me desprender, apesar de que, pelo menos, posso enxergar durante esse desprendimento. O que me entristece, Beto, é que quando entrei no quarto de meus pais, não cabia em mim de felicidade, pois que, afinal, seria a primeira vez que veria seus rostos, só que só conheço pelo contato de minhas mãos, mas vendo meu pai com todo aquele sofrimento. Por isso é que acho que você deveria continuar, talvez pudesse ajudá-lo. Mas quem será aquele negro? Como pôde ele entrar em minha casa? Eu não entendo. Ele era o único de nós 4 que não possuía aquele cordão luminoso. Beto fica alguns segundos em silêncio, não sabendo se fala o que está pensando ou não, até que resolve. Acho que esse homem é um morto, Moacir. Um morto? O moço estremece. Sim, ou melhor, acho que é o espírito de alguém que já morreu. Mas o que teria ele a ver com meu pai? Não sei. Não entendo nada disso. Talvez a gente devesse procurar alguém que entende de espiritismo? Acho que não. Aliás, vou lhe dizer o que penso. Não devemos dizer a ninguém sobre o que acontece conosco. As pessoas não entenderiam, nos chamariam de loucos e não sei quais seriam as consequências. Você tem razão. O que eu acho que temos que fazer é tentar estudar por nossa própria conta. Mas estudar como? Tem os livros de papai, talvez encontremos alguma resposta neles. Além do mais, não sei de que outra maneira começar. Certo. Alguns minutos de silêncio se passam e Beto, de repente, salta da cama onde está deitado. Moacir, tive uma ideia. Poderíamos tentar, sim. Poderíamos tentar. Tentar o quê, Beto? Vê se você me entende. Raciocine comigo. Você se desprende do corpo e eu tento ler os seus pensamentos. O que eu estou imaginando... Já entendi. O que é? Eu me desprendo enquanto você se concentra e talvez possa, lendo os meus pensamentos, visualizar também a cena. É isso. Mas você não veria nada, somente saberia o que estou pensando. Depende. Depende do quê? Eu e meu pai já fizemos certa vez algumas experiências onde ele se limitava somente a olhar para as pessoas, procurando não pensar em nada, nem mesmo naquilo que estava vendo. Aí então eu via, não com os olhos, mas com a mente, o que ele estava enxergando. Via com a mente? É difícil de explicar, é como se ouvisse através de um outro olho que não os meus. Poderíamos tentar, mas tenho medo de encontrar aquele negro outra vez. Vamos fazer o seguinte, você não sai do quarto. Não sei... Está bem, vamos tentar. Agora, se eu conseguir dormir... Vamos lá. Moacir deita-se então e procura dormir. 10 minutos se passam até que ele consegue conciliar o sono, após o que Beto
conforme combinaram, começa a concentrar-se. Alguns instantes depois, Beto começa a ver mentalmente, da maneira como Moacir havia narrado, o teto do quarto e, de repente, a imagem começa a girar até que ele vislumbra a parede e a porta que se localizam defronte da cama. É que Moacir estava na posição horizontal quando se desprendera e agora conseguira ficar em pé no chão. A imagem mental era pontilhada de pequenos pensamentos, oriundos, logicamente, da mente de Moacir, onde Beto consegue perceber nervosismo e temor por parte do amigo. Vagarosamente, as imagens começam a se modificar, de acordo com o movimento que Moacir faz com os olhos e a cabeça, até que percebe no quadro mental de sua consciência a figura dele próprio sentado na beirada da cama. Moacir deveria estar olhando para ele. Beto encontra-se extasiado. Conseguira enxergar praticamente com os olhos do amigo. Nesse momento, decide levar mais além a experiência e fala bem baixinho. Moacir, se você estiver me ouvindo, feche os olhos. A escuridão se fez, então, na mente de Beto. Abra-os agora. As imagens voltam a aparecer. Fale comigo. Moacir, então, fala o nome do amigo e pergunta-lhe se a experiência está dando certo. Beto não ouve com os ouvidos o que o amigo lhe falara, mas percebe no pensamento as palavras que Moacir dirige a ele, porém, de um modo mais vibrante do que as que costumeiramente experimentava ao ler apenas pensamentos. A experiência obteve sucesso absoluto, responde Beto, baixinho para que o corpo físico do amigo não desperte. De repente, o susto, quando Moacir volve o olhar novamente para a porta aberta do quarto, lá se encontra nada mais, nada menos que o negro que vira acusando seu pai, com um olhar indescritível de ódio. O homem brada: parem com isso, vocês dois, ou se darão muito mal. Sei que estão tramando contra mim, mas jurei vingar-me e nada vai me impedir. Sou mais forte que vocês. Não se metam comigo, ou se arrependerão, malditos. Um já passou para este lado, e eu vou pegá-lo. Só não o fiz porque ainda não o encontrei. Estão escondendo de mim aquele capataz sujo que deu para fazer feitiçarias com lenços e bolinhas. Ele abandonou meu filho, maldito. Mas eu pego também. E este que está no outro quarto matou o meu outro filho. E você aí, que está sentado na cama, ei, o que está acontecendo com você? Que bruxaria é essa? Você está se transformando em um negro, em meu filho, meu filho! E gritando, o negro corre emocionado em direção a Beto, que corta a concentração e corre para o outro canto do quarto. Moacir, por sua vez, desperta, também assustado, e senta-se na cama. Eu estou com medo, Beto. Calma, Moacir, muita calma. Moacir respira ofegante enquanto Beto continua encostado na parede, percrustando o ambiente. A seguir, exclama: a experiência deu certo. Você viu? Vi como estou vendo você agora. Você me escutou? Mentalmente, sim. Você também me escutou? Sim. Impressionante. Ele diz que o meu pai matou o seu filho? Eu não estou entendendo nada. Ele diz que um capataz já passou para o lado de lá, ou seja, morreu. Estava falando do seu pai, Beto.
Disse que fazia bruxaria com lenços e bolinhas. Seu pai era mágico e me parece que usava essas coisas. Sim, ele estava falando de meu pai, mas capataz, por quê? E disse que abandonou seu filho. Depois viu-me transformar em um negro e chamou-me também de filho. Não estou entendendo nada. Será que o meu verdadeiro pai era negro e me abandonou? Eu não posso acreditar. Você nunca soube quem foram seus pais? Não, o padre Eusébio sempre dizia que vim de uma cidade distante e que os meus pais haviam morrido. E pelas poucas lembranças que tenho, pois tinha apenas 4 anos, meus pais eram brancos. Às vezes até consigo visualizar os seus rostos. Eu simplesmente não entendo. Será que ele ainda está por aqui? Não sei. Escuta, Moacir, vamos fazer uma oração pedindo proteção. E com bastante fervor, eles oram, rogando a Deus coragem e proteção. Quando terminam, Beto sai, finalmente, do canto do quarto e senta-se também na cama. Beto, não sei se terei coragem de tentar novamente. Por enquanto, não. Como assim? Acho que precisamos aprender primeiro o porquê de tudo isso, para depois tentarmos novamente. Eu não sei. Você não quer ajudar seu pai e talvez o meu? Quero, mas você não deve ter medo, Moacir. Vou tentar. Após alguns minutos de meditação por parte dos dois, voltam ao diálogo. Moacir, não sei se você chegou a perceber, mas é algo que não me sai da cabeça. O quê? Quando aquele negro chamou-me de filho, eu tive a nítida impressão de que a sua fisionomia se transformou. Não entendo. Ele tinha por todo o momento uma hedionda expressão de ódio em todo o semblante, em seu olhar, e de repente percebi, e tenho certeza disso, que ele se transfigurou. Vi emoção e amor em seu rosto. Você percebeu isso? Sim, pareceu-me que ele estava realmente olhando-me como que para um filho seu. Talvez um filho que há muito tempo ele não via? Moacir, com toda a sinceridade lhe digo que, agora ao lembrar-me da cena, sinto uma espécie de emoção. Para falar a verdade, parece-me até que já o conheço de algum lugar e estou sentindo muita pena dele. Ele deve estar sofrendo com isso. O ódio aniquila, Moacir. Eu não entendo. Nem eu estou me entendendo. Deus nos ajude. Você acredita em Deus, Beto? Acredito? Como você o imagina? Beto fica por alguns instantes pensativo e responde. Certa feita, eu e meu pai tivemos uma conversa longa e interessante a esse respeito. Lembro-me muito bem que fiz essa mesma pergunta e ele explicou-me muitas coisas. Entre elas, ele dizia que tudo que o homem explica, ele o faz por meio de comparações. Por exemplo, quando tentamos descrever algum material, podemos dizer que ele é duro como uma pedra ou mole como uma gelatina, que ele tem a forma circular ou é quadrado ou triangular. Podemos dizer que um outro objeto é sedoso, fazendo-nos reportar a maciez da seda, que é frio ou quente, sensações que conhecemos, mas que, para definir Deus, o homem ainda não possui meios de comparação para descrevê-lo, como, por exemplo, poderíamos entender o que é infinito. Dizia, porém, que poderíamos provar ou acreditar na existência de Deus por um simples axioma científico. Não há efeito sem causa.
Se procurássemos a causa de tudo o que não é obra do homem, somente poderíamos encontrar Deus. Reportava-se ainda ao sentimento intuitivo que o homem tem da existência desse ser superior, tanto no nosso meio civilizado, como dentre os antigos selvagens que povoaram nosso planeta. Li em um livro de ciências em braille que a formação das coisas teria sido causada pelas propriedades íntimas da matéria, e essas propriedades não teriam que ter tido uma causa primeira? Na verdade, essas propriedades não são causas, e sim efeitos de uma causa desconhecida. É verdade, por mais que tentemos encontrar uma causa, ela passa a ser um efeito. Amanhã começaremos a estudar nos livros de papai e, se Deus quiser, chegaremos a uma explicação para tudo isso que está ocorrendo. Será? Tenho fé que conseguiremos, e se o Espiritismo não conseguir explicar, não vamos pensar nisso agora, vamos tentar. E você sabe como começar? Meu pai uma vez mostrou-me uma caderneta de anotações que ele fizera e que eu deveria utilizar caso um dia resolvesse me interessar pela doutrina espírita. E onde estão essas anotações e esses livros de seu pai? Estão guardados em 2 gavetas de minha escrivaninha, lá na firma. Amanhã eu trago. Capítulo 6. Novos acontecimentos. O dia seguinte transcorreu normalmente para Beto, no seu trabalho na empresa em que Silva era diretor. Na hora do lanche, durante os 15 minutos habituais de folga, Beto aproveitou-os para embrulhar alguns livros de seu pai e começar a ler algumas páginas da caderneta de anotações a que se referia na noite anterior. Moacir, por sua vez, teve uma tarde bastante agitada. Lá pelas 15 horas, depois de ouvir, deitado em seu quarto, algumas músicas pelo rádio, sentiu sono e, apesar de algumas horas estar lutando contra a ideia que o acometia, não conseguiu conter-se e concentrou-se no desejo de desprender-se do corpo. Alguns minutos se passaram e eis que, de repente, logo após o estado de torpor que antecede o sono, sentiu-se novamente liberto da matéria e vagando pelo quarto. Desta feita, percebeu não estar sentindo medo. Examinou todo o ambiente, passando algum tempo a admirar o seu próprio corpo estendido na cama. Atravessou, enfim, a porta de seu quarto e, tendo sua mãe e a empregada saído para as compras, percorreu toda a casa, chorando de emoção, por conseguir enxergar aqueles ambientes que o cercaram desde que nascera e que só os conhecia, e muito bem, até então, somente pelo tato. Continuou a percorrer a casa, até que se viu no hall de entrada. Parou, não sabendo se deveria fazer o que lhe passara pela mente. Ficou alguns instantes naquela posição indecisa, até que, tomado de um estranho impulso, atravessou a porta que lhe limitava aquele seu mundo acolhedor e familiar com um burburinho da rua. Caminhou até o portão de ferro e, girando sobre os calcanhares, conheceu pela primeira vez a fachada daquela que tinha sido e ainda era sua casa e seu lar.
Como era linda a sua casa, pensou. Ficou girando sobre si mesmo, olhando para o alto, e copiosas lágrimas lhe correram pelo rosto ao ver e admirar o céu azul, com algumas nuvens esparsas, tão alvas como flocos de algodão. Olhou diretamente para o sol e a luz o ofuscou. Sabia disso, pois já lera a respeito em livros em braille que narravam a natureza. Saiu na calçada, onde viu pessoas que andavam apressadas em várias direções e automóveis que iam e vinham. Meu Deus, pensou, que maravilha enxergar! Se os homens soubessem avaliar esse dom, mas eu vos agradeço, meu Deus, por estar tendo esta oportunidade que, sei, muitos outros cegos não possuem. As pessoas passavam ao seu lado e através dele como se não existisse. Achou graça nisso. E ainda estava maravilhado com tudo o que lhe estava acontecendo, quando percebeu que um negro, na calçada oposta a que estava, olhava para ele como se o estivesse vendo. Fixou seu olhar em direção àquele indivíduo e percebeu que suas vestes e mesmo sua compleição física eram diferentes das outras pessoas. Vestia um longo manto escuro que lhe cobria todo o corpo, inclusive a cabeça, e sua fisionomia era algo apavorante, assustadora e mesmo repelente. A tal criatura crivou com mais intensidade seu olhar nele e foi num átimo que partiu de onde estava em sua direção. Passou por entre os carros, desviando-se deles, o que fez Moacir pensar que se tratava de alguém material. Será que haveria figuras tão horrendas no mundo? Como será que ela o enxergava? Não notou nenhum cordão luminoso no homem. Como será que ele o estava enxergando? Perguntou-se novamente. E sentiu medo, mas desta feita ficou firme, tentando vencer o temor. Acercando-se dele e mostrando ao abrir a boca horrendos dentes pontiagudos, vociferou: volte para o seu mundo, não se meta deste lado, ou se arrependerá. Quem é você? Perguntou Moacir. Já vi que não tem medo, moço, mas eu vou lhe mostrar uma coisa. Veja isso. No mesmo instante, a criatura tocou-lhe as mãos. Moacir sentiu o contato frio e pegajoso. Recuou. A figura grotesca ouvia e conseguia tocá-lo. Não estava entendendo e começou a sentir um grande pavor a correr-lhe o íntimo. Veja, gritou o homem, mostrando outras tantas monstruosas figuras negras que, partindo de várias direções, corriam para Moacir. Este disparou de volta para dentro de casa e para seu quarto, na tentativa de refugiar-se novamente em seu corpo. Mas tentava em vão sobrepor-se ao seu eu material. Deitado, encaixando-se como uma peça de quebra-cabeças no próprio corpo, suplicava: meu Deus, me ajude, eu não consigo acordar, ajude-me, por favor. As criaturas não haviam conseguido atravessar, como ele o fizera, a porta de sua casa e ficaram do lado de fora. Como nada conseguisse no que se referia voltar para o seu corpo físico, continuou deitado e fechou os olhos. De repente, sentiu como que um repuxo e percebeu, por um estranho peso em todo o corpo, que voltara. Levantou-se, descerrou os olhos e percebeu que estava de novo cego. Não se contentando com apenas essa prova de que realmente voltara, tateou a cama para verificar que seu corpo não estava ali, e sim com ele próprio.
À noite, ao jantar, os dois moços encontram-se ansiosos para se recolherem, pois desejam continuar a trocar ideias sobre o que tinham proposto. Trouxe os livros e a caderneta de anotações de meu pai, confidencia Beto, assim que entram no quarto que eles ocupam. Preciso lhe contar uma coisa muito importante, Beto. Você não vai acreditar. O que é, Moacir? Sente-se e ouça sem interromper-me. E pausadamente, descreve ao amigo a experiência por que tinha passado, em todos os seus detalhes, sem praticamente nada omitir. Mas é fantástico, Moacir. É aterrador, Beto. Não estou entendendo nada disso e tenho muito medo. Compreendo. De fato, até eu ficaria aterrorizado, quanto mais você, que não está acostumado a ver nem o que lhe cerca, e de repente, eu acho que devemos parar. Aliás, de minha parte, espere, Moacir. Você não acredita em Deus? Acredito. Não confia nele? Instintivamente confio. Se não confiasse, como aguentaria toda essa minha vida na escuridão? Mas tenho muito medo. Pensei que nunca mais conseguiria voltar a este mundo. O que será que aconteceu? Ainda não sei, mas tenho certeza que descobriremos. Entendo o temor que você sente por tudo isso. Em seu lugar, sentiria o mesmo. Mas acredito que essa sua capacidade não é algo que deva ser desprezado e esquecido. Se você é capaz de fazer o que faz, é porque Deus assim o permite e eu confio nele. Dê-me um pouco mais de tempo. Sinceramente, não tenho coragem de tentar novamente. Eram tantos negros e horrendos. Tudo bem. E quanto aos livros? Estão todos aqui. A caderneta também? Sim, aliás, hoje já li alguma coisa dela. O que, por exemplo? Meu pai começa a escrever dizendo que, antes de ingressar no Espiritismo, procurou fundamentar bem o pensamento religioso e estudou verdadeiramente muitas filosofias religiosas e que hoje, quer dizer, na época em que ele escreveu, diz que está de pleno acordo com as explicações doutrinárias feitas por Allan Kardec no século XIX. Quem foi Allan Kardec? Pelo que sei, foi quem codificou o Espiritismo. Codificou? Sim, quem coligiu todos os ensinamentos dados pelos Espíritos, enfeixando-os em 5 livros básicos. De acordo com Kardec, os homens, na sua grande maioria, se preocupam com o que lhes acontecerá depois de atravessarem o pórtico da morte, e nessa preocupação procuram encontrar explicações que venham a satisfazer-lhe os desejos e anseios. Reporta-se ainda que nessa procura da verdade, o materialismo conseguiu enraizar-se na mente de muitos intelectuais pelo fato de as crenças religiosas do passado não atenderem mais ao que a ciência atual nos explica com dados positivos. Porém, o materialismo peca em pontos fundamentais. Se ele fosse aceito pela humanidade, os gozos materiais seriam as únicas aspirações do homem, mas este traz, no mais recôndito, íntimo do ser, grandes dúvidas a esse respeito, o que faz com que se respeitem aos outros na esperança de que estejam errados quanto à filosofia materialista. Meu pai relata também como leu um determinado livro espírita que a própria ciência está pondo por terra esse pensamento. Com o progresso científico, o homem hoje sabe que a energia pode ser, digamos assim, condensada e transformada em matéria densa e que a matéria também pode ser transformada em energia. Advindo daí que a matéria nada mais é do que energia e vice-versa.
Nessas descobertas comprovadas pela própria ciência, o materialismo tende a desaparecer, principalmente por falta daquilo que ele mais se baseia, que é a própria matéria. Bacana, gostei. Beto agora folheia mais algumas páginas da caderneta de anotações de seu pai e continua. Agora eu vou lhe relatar o que considero de mais importante para o nosso raciocínio, que é o que se refere à doutrina dogmática. Nessa doutrina, a alma ou o espírito é criado por ocasião do nascimento do bebê. Tudo que ele aprender em sua passagem pela terra é o que lhe valerá, intelectual e moralmente, depois da morte. Acredita essa doutrina que os maus serão condenados a sofrer castigos eternos e infindáveis em um lugar denominado inferno, de nada lhes adiantando o seu arrependimento dos males que provocaram. Deus não lhes dá oportunidade nenhuma de repararem o mal ou, como já disse, de arrepender-se. Os bons serão recompensados e viverão junto a Ele nos páramos celestiais em eterna contemplação de sua magnitude. Meu pai escreve ainda que, dentro desse pensamento, a afirmativa de que Deus é todo bondade é falha, pois que se um pai ou uma mãe sempre estão prontos a perdoar um filho por faltas cometidas, dando-lhe oportunidade de renovar-se, por que Deus não pode fazê-lo? Seria o Pai terrestre mais bondoso que o próprio Deus? Será que... Beto faz uma pequena pausa. Veja você, Moacir, que interessante e que verdade encerra este pensamento. O homem possui uma média de vida de cerca de 60 a 65 anos. Dentro da eternidade, que é infinita, o que representa esse lapso de tempo de 60 anos? Matematicamente, podemos dizer que ele praticamente inexiste. Para sermos mais complacentes, poderíamos dizer que é um estalar de dedos? Como pode então um homem com esse infinitamente pequeno espaço de tempo presumir que possua alguma condição, por melhor que tenha sido, de encontrar-se com Deus? Veja estes outros pensamentos. Se o céu é lugar de felicidade, como poderia, por exemplo, uma mãe ser feliz neste paraíso, tendo talvez um filho no inferno, num eterno sofrer, sem poder ajudá-lo? Agora papai transcreve algumas perguntas que Kardec fazia ao citar esse tipo de doutrina. Primeira, como seriam distribuídas entre os homens certas disposições inatas, quais sejam intelectuais, morais, que fazem com que eles nasçam bons ou maus, inteligentes ou idiotas? Segunda, o que aconteceria às crianças que morrem em tenra idade? Por que vão elas para o céu sem o sacrifício a que outras pessoas ficam sujeitas durante muitos anos? Por que iriam para o paraíso celestial sem terem tido tempo de fazerem o bem, ou então vão para lugares de sofrimento sem terem feito mal algum? Terceira, o que aconteceria com os doentes mentais, idiotas, que não sabem o que fazem? Quarta, por que a injustiça das misérias e das doenças de nascença, já que são resultantes de nada que tenham feito na vida presente? Quinta, e quanto aos selvagens e os povos ignorantes que vivem em estado inferior de intelectualidade e de moralidade em que nasceram, forçados pela própria natureza? Sexta, por que Deus cria almas mais favorecidas do que outras? Sétima, por que permite que morram pessoas que poderiam melhorar-se caso vivessem por mais tempo,
já que não podem progredir depois da morte. 8ª, porque Deus criou os anjos já perfeitos sem terem o trabalho e as imposições da vida material a lhes proporcionarem maiores chances de sucumbir diante das tentações, etc, etc, etc. Cita ainda nessa doutrina a separação irreversível dos condenados e dos eleitos e a impossibilidade de auxílio e socorro para os condenados. Nunca tinha ouvido tanta verdade e de maneira tão simples como é exposta, fala entusiasmado Moacir. Depois de lerem mais algumas considerações sobre o assunto, resolvem dormir, combinando continuarem o estudo na noite seguinte. Beto tem vontade de, mais uma vez, realizar a experiência da noite anterior, mas como Moacir nada comenta e também ciente das emoções porque o amigo passara naquela tarde, reprime seu desejo e nada diz. Naquela madrugada, os dois acordam sobressaltados com gritos alucinantes vindos do quarto de seu Silva. Corre lá, Beto, é papai! Beto dispara até o quarto e no mesmo momento em que entra no cômodo, a luz se acende. Acalme-se, Silva, por favor, foi apenas um pesadelo. É Dona Nega quem tenta acalmar o marido, sentado na cama, com os olhos esbugalhados e com a respiração opressa. Meu Deus, balbucia o homem. O que aconteceu? Pergunta Beto. Deve ter sido um pesadelo, responde Dona Nega. Eu vou buscar um copo com água. Beto senta-se na cama e tenta acalmar o homem. No íntimo, sabe o que deve ter-lhe acontecido durante o sono, mas não ousa perguntar-lhe nada. Beto, chama Moacir. O que aconteceu? Vá acalmá-lo, Beto, pede Silva. Eu já estou bem. Beto dirige-se de volta ao quarto. O que foi? Seu pai teve um pesadelo. Eu vou até lá. Como sempre fazia, apesar de não ser necessário, toda vez que Beto estava em casa, ajudava o amigo a caminhar. Moacir, senta aqui na cama. Desculpe-me pelo susto que preguei em vocês. Foi apenas um sonho. Tome esta água, pede Dona Nega, entrando no quarto. Ele ultimamente vive tendo pesadelos. Já lhe disse para trabalhar menos. Talvez até fosse melhor fazer uma consulta com algum médico. Ele poderia lhe receitar alguns calmantes. O senhor está com problemas na empresa, papai? Não tenho problema algum. Muito pelo contrário, e o Beto aqui pode confirmar isso. A firma está muito bem, vai de vento em popa. Até estamos pensando em abrir uma sucursal no norte do país. É verdade, confirma Beto. O que você sonha, Silva? Pergunta-lhe a mulher. Não sei, depois que acordo já não me lembro mais. Tenho a impressão de que sonho com alguém que conheço, mas não me lembro quem é. Algum amigo? Acho que não. Parece que toda vez que sonho com ele, coisas horríveis me acontecem no sonho. O senhor não se lembra quem é? Não. Imagino que seja alguém conhecido, mas não consigo lembrar-me. Tento, ao acordar, desfilar no pensamento todas as pessoas que conheço para ver se dá algum estalo na memória, mas não consigo. Talvez não seja alguém que o senhor conhece, mas alguém que conheceu. Como assim? Alguma pessoa, explica Moacir, que o senhor conheceu algum dia, mas que não faz mais parte do seu círculo de amizade e nem se lembra mais.
Talvez alguém que já tenha morrido, sugere Beto. Pode ser, deixe-me ver. Não consigo lembrar-me. O senhor já teve inimigos, seu Silva? Por que me pergunta isso? À toa, aliás, é uma bobagem. Beto faz-lhe essa pergunta com a intenção de fazê-lo lembrar-se de algum desafeto seu que já tenha morrido. Bem, vamos todos dormir, que já é tarde. Podem dormir tranquilos, meninos. Já estou bem. Quando estão para sair do quarto, Beto sente uma enorme tontura e, apoiando-se em Silva, senta-se na cama. O que foi, Beto? Está sentindo alguma coisa? Interroga-o, segurando o moço pelos ombros. Estou zonzo. Meu Deus, não consigo nem ficar sentado. Deita-se e começa imediatamente a suar. Estou mal. Papai, faça alguma coisa, grita desesperado Moacir. Depressa, nega. Telefone para o Dr. Álvaro, enquanto esfrega um pouco de álcool nele. Dizendo isso, corre para a despensa em busca do líquido. Ninguém atende, Silva. Telefone então para o Fabrício, da farmácia. É aqui perto e ele virá correndo. A seguir, Silva embebe um pouco de álcool misturado com vinagre em um chumaço de algodão e faz Beto cheirar, esfregando-lhe o rosto e os punhos. Ele já vem vindo, Silva, diz Dona Nega, entrando no quarto. Está melhorando? Não sei. Beto, fale comigo. Beto. O moço limita-se a pequenos gemidos. Mais alguns minutos se passam. A campainha, mãe. Deve ser seu Fabrício. Dona Nega corre a abrir a porta. Entre, seu Fabrício. Ele está aqui, no quarto. O farmacêutico entra e examina as órbitas de Beto enquanto lhe toma o pulso. Como foi? Nós estávamos todos aqui e o Beto estava bem. De repente disse que estava zonzo, deitou-se e agora não fala nada, só geme. Seu Fabrício examina por mais alguns poucos momentos e, abrindo-lhe os botões do paletó do pijama, explica. Tenho que dar-lhe uma injeção. Por favor, deixe-me a sós com ele. O quarto é pequeno e está muito abafado. Eu abro a janela, diz Dona Nega. Saiam todos e deixem por minha conta. Mas, reluta Moacir. Silva, percebendo o pedido categórico de Fabrício, ordena a todos. Vamos deixá-los a sós. E saem. Ele trancou a porta com a chave, Silva. Preocupa-se Dona Nega. Vamos esperar. Após 10 minutos intermináveis em que só conseguem ouvir de vez em quando e de maneira ininteligível a voz baixa de Fabrício, este abre a porta. Podem entrar, ele já está bem. Todos entram. Beto está sentado na cama com a fisionomia cansada. Oh, Beto, que susto! Abraça-se a ele, Dona Nega. Você está bem? Não sei o que aconteceu. Você teve um desmaio. Lembro de ter me sentido mal. Ele está bem agora, Silva. O que aconteceu? Fabrício reflete por alguns instantes e finalmente se pronuncia. Foi um ligeiro mal-estar, diz puxando Silva para fora do quarto. O que ele tem? Silva, não sei se acredita nessas coisas, mas realmente o que Beto tem é mediunidade. Mediunidade? Sim, você sabe o que é isso? Porque já leu alguns livros sobre o assunto.
Sim, mas como ele poderá se livrar disso? Ele não deve livrar-se disso, e sim desenvolver essa potencialidade para poder dominá-la. Você tem certeza de que é mediunidade? Tenho. Agora, pode ser que nunca mais isso aconteça. Vou dar um pouco de tempo e depois gostaria que você me permitisse conversar com ele a respeito. Sei que seu pai, Vereda, o permitiria. Tenho certeza que sim. Assim que eu tiver uma noite livre, eu o aviso. E você, por favor, peça ao Beto para me procurar. Talvez amanhã. Eu o farei. Muito obrigado. Quanto lhe devo? Nada. Como assim? Se o problema dele tivesse sido físico, eu cobraria os meus serviços. Mas, nesse caso, não posso fazê-lo. Mas você não lhe deu uma injeção? Não, eu não dei injeção material nenhuma. Dizendo isso, o farmacêutico se despede e sai. Você está bem, Beto? Estou, seu Silva, e sinto muito sono. Então vamos todos dormir.